Solicito a vereadora Andressa Marques, que acompanha a senhora Gabriela Duarte, coordenadora da seccional Caxias do Sul do Conselho Regional de Serviço Social, até a tribuna para a manifestação, pelo tempo de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Lucas Carinhato, senhoras e senhores vereadores, colegas de profissão, trabalhadores e trabalhadoras autônomos do serviço público, da iniciativa privada e do terceiro setor, cidadãos e cidadãs que nos acompanham. Nosso cumprimento em especial à vereadora Andressa Marques, minha amiga pessoal e colega de profissão, ao vereador Juliano Valim. São colegas de profissão e eu gostaria de parabenizá-los nesse dia, e também a vereadora Estela Balardim, futura colega. Ocupamos hoje este espaço em nome de todos e todas as assistentes sociais nesse dia em que comemoramos o 15 de maio, dia do e da assistente social. Eu me chamo Gabriela Duarte, sou assistente social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Irmão Sol, localizado no campus da Serra, e acompanho a atual gestão do Conselho Regional de Serviço Social, seccional Caxias do Sul. Não falo aqui apenas em meu nome, mas em nome de milhares de profissionais que, dia após dia, enfrentam as desigualdades sociais com coragem, ética e compromisso. Somos trabalhadores e trabalhadoras que lidam com a dor, a injustiça, a vulnerabilidade e a luta por direitos, sempre com humanidade e esperança. Hoje, estamos aqui, sobretudo, para reafirmar um compromisso coletivo com a defesa da liberdade, dos direitos humanos, da ampliação da cidadania, do aprofundamento da democracia e da justiça social. Somos assistentes sociais e onde a luta por direitos, por moradia digna, por trabalho e renda, por saúde e educação públicas e de qualidade, estamos presentes. Estamos nos CRAS, CREAS, nos hospitais, nas escolas, nas unidades básicas de saúde, no sistema prisional, nas políticas de habitação, de infância e juventude, na socioeducação, nas comunidades. Atuamos diretamente com quem vive na pele as expressões mais perversas da questão social e da desigualdade social. Nossa atuação é política, ética, crítica e técnica. Importante mencionar que a nossa profissão é regida pela Lei nº 8.662, de 1993, que regulamenta o exercício do serviço social em todo o território nacional. Essa legislação assegura que apenas profissionais formados e registrados em seus respectivos conselhos regionais possam exercer a função de assistente social, garantindo a qualidade e a seriedade da atuação técnica e ética profissional, além de sermos guiados também pelo Código de Ética Profissional. Não atuamos com base em julgamentos morais, mas a partir de um compromisso profissional com a dignidade humana e com a transformação da realidade social. Nossa profissão não é apenas uma escolha técnica, é política. O projeto ético-político do Serviço Social é um projeto comprometido com a transformação social, com a defesa intransigente dos direitos humanos e com a construção de uma nova ordem societária sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Enfrentamos a precarização dos serviços públicos, a precarização no terceiro setor, a falta de estrutura em nossos espaços socioocupacionais, a sobrecarga de trabalho, os baixos salários e, mesmo assim, seguimos firmes. Seguimos porque acreditamos que nenhum sujeito deve ser invisível ou invisibilizado. E é justamente em nome desses direitos que hoje ocupamos essa tribuna, porque não existe valorização profissional sem a valorização das políticas públicas. E não se garante direito com trabalhadores desvalorizados, mal pagos, sobrecarregados e silenciados. Por isso, reforçamos hoje aqui as nossas pautas que são por nós defendidas. A realização de concursos públicos com jornada de 30 horas semanais, sem a redução salarial,
equiparação salarial entre os profissionais do serviço público e do terceiro setor, implementação de planos de carreira estruturados para o terceiro setor e a garantia de condições dignas de trabalho e a inclusão efetiva de assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas. Essas não são apenas demandas corporativas, são pautas que dizem respeito à qualidade das políticas públicas, ao acesso aos direitos sociais e ao respeito com a população usuária. Deixo aqui registrado que sim, o serviço social brasileiro, ele tem um lado. E o nosso lado é o da classe trabalhadora, dos usuários das políticas públicas, das populações periféricas, negras, indígenas, das mulheres, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+, e de todos aqueles que enfrentam as desigualdades estruturais todos os dias. Senhoras e senhores vereadores, para concluir, não pedimos aqui aplausos ou apenas homenagens nesse dia. Clamamos por ação e por respeito. Clamamos por ações concretas por essa Casa Legislativa. Que os senhores e as senhoras sejam parceiros na valorização da nossa profissão e, principalmente, na defesa intransigente das políticas públicas, com leis, orçamentos adequados, ampliação dos serviços públicos ofertados pela rede do município, fiscalização e, principalmente, vontade política para a efetivação dos direitos sociais. E clamamos por respeito à categoria profissional, respeito à nossa autonomia técnica e ética, às nossas atribuições legais, à escuta qualificada que oferecemos, a garantia do sigilo profissional, a relevância do nosso trabalho no fortalecimento da rede de proteção e o respeito à dignidade e privacidade do usuário. Nossa atuação vai muito além do que a sociedade muitas vezes ainda imagina. Não fazemos caridade, não oferecemos favores, não substituímos o Estado e não se resume à entrega de cesta básica. Somos profissionais de nível superior, com formação crítica e técnica e com responsabilidade legal e ética sobre nosso exercício. Nós seguiremos firmes na resistência, na luta e no trabalho cotidiano por uma sociedade onde o acesso a direitos não dependa do CEP, da raça, do gênero, da conta bancária, credo ou crença. Seguiremos na resistência pela defesa do que estão às margens dessa sociedade e são cotidianamente invisibilizados. Somos a resistência, somos a luta coletiva por um projeto de sociedade com justiça, igualdade, liberdade e emancipação para a classe trabalhadora. Colocamos o nosso serviço, o nosso Conselho Regional à disposição para que essa construção ela possa de fato ser coletiva e que nós possamos fazer dessa uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Obrigada, senhor presidente, e obrigada a todos.